Você já ouviu falar em ômega verso? Pois é, até metade do ano passado eu nem sabia do que se tratava e graças à publicação de várias meninas em um grupo de C-Drama, que elas estavam super animadas sobre a estreia desse C-Drama BL, sim, é um BL, e eu guardei a publicação, falei assim, uma hora eu vou assistir, vou esperar acabar de ser distribuído. E tá lá no Viki. Eu fui atrás de informações, fui atrás da novel, não li a novel ainda, mas eu descobri algumas coisas e graças ao grupo também descobri algumas curiosidades e que, pasmem, é uma produção feita na China por uma empresa que bancou a Durian Culture, a dona, né, a dona dessa empresa. Ela escreveu, ela dirigiu, ela fez tudo, ela foi até a mocinha do café. Por se tratar de uma série de ômega verso, tem os seus prós, os seus contras, tem um equilíbrio aí, tem algumas coisinhas que eu não curti tanto, algumas coisinhas que eu gostei demais, eu nem sei dizer o que exatamente, eu ainda tô processando o sentimento que eu tive sobre essa série, mas eu vou contar tudo isso depois da vinheta. Aguenta aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 토스 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Olá, eu tô de volta. Quem tá falando aqui é Sunana Cast e eu vou falar sobre ABO Desire, esse C-Drama que me foi indicado no grupo. Eu adorei. Tem os seus prós, os seus contras, mas ele é pioneiro no estilo de ômega verso e pioneiro também no tipo BL lá na China. Então é muito curioso porque eu tive um misto de felicidade em assistir, mas tem alguns problemas que eu vou sinalizar também. Mas é claro, vamos ver se uma coisa compensa a outra. Mas aí vai do critério de vocês. Eu vou ver se eu divido em 3 partes, mais ou menos, né? A primeira parte eu vou explicar como é que funciona o ômega verso, depois qual que é a ideia da série e depois a minha conclusão. Vou falar bem rapidinho, depois qualquer coisa vocês ouçam de novo. Então o que acontece? Os seres humanos agora, eles estão seguindo castas biológicas, quase que não saiu. Como é que funciona isso? Vocês têm que entender que agora os humanos, nessa história, nesse ômega verso, eles funcionam como se fosse uma alcateia. Então tem os seres humanos alfa que mandam nos seres humanos ômega, né? Os ômegas são subjugados aos alfas. E os betas são neutros nessa história toda. Nesse C-Drama aconteceu o seguinte: teve um vírus, todas as pessoas que têm o tipo de sangue AB, aquele grudadinho, morreram. As pessoas do tipo A, que são alfa, ficaram dominantes, e as pessoas de tipo O são agora os homens que podem engravidar. Olha que interessante. E eles são subjugados, né, aos alfas. E o pessoal B é B mesmo, tá? Não mudou nada. Basicamente é o seguinte: as mulheres alfas também podem engravidar os ômegas, mas os ômegas não podem engravidar ninguém. Entendeu? Mais ou menos isso. Pela dominância mesmo, tá? E toda a vida deles, como é que é controlada agora? Pelos feromônios. Esses feromônios é mais ou menos uma mensagem que o corpo passa cada vez que ele quer transmitir alguma coisa que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tô com medo, então eu vou exalar um feromônio de medo. Eu quero que aconteça alguma coisa com alguém, né? Ou que dê algum recado geral. Então eu vou exalar esse tipo de feromônio. E esse feromônio também ele é exalado de acordo com a personalidade de cada pessoa. Então eles têm que usar uma espécie de supressor aqui na parte de trás da nuca, porque senão fica todo mundo perfumado, né? Onde a pessoa vai tem cheirinho. Então, e também tem um negócio que eu achei bem legal nessa ômega verso, que os homens eles podem engravidar, como eu falei no comecinho, e é o que eles chamam de M-Preg ou M-Pregnancy. É bem complexo esse negócio, mas é muito, muito interessante. Mas eu não vou chegar nesses detalhes muito complicados, porque acho que geneticamente acho que já deu para entender, né? Volta lá para as aulas de biologia, eu já vou direto na história. Tem duas empresas e elas são concorrentes. A empresa comandada pelo Xiao Yu, ele tem um inimigo que é o Shen. Então o que o Shen fez? Ele contratou o Hua Yong, que é um rapaz de tipo ômega, que é muito fofo, muito gracinha, para conseguir se aproximar do Xiao Yu, para ele, né, o Shen, conseguir as informações da empresa. É uma empresa de biofarmácia e eles estão desenvolvendo remédios específicos
para essas pessoas que são do tipo alfa e ômega, doenças e coisas do tipo, tá? No caso do Hwa-young, ele não sabe que o Shen está usando ele para conseguir as informações. E é claro, né, que o Xiaoyu e o Hwa-young acabam se apaixonando e aí que rola a história. Deu para entender? Basicamente é isso. De uma maneira bem simples é isso. Então é o seguinte, ó. Essa história é uma novel que foi feita por umas moças gêmeas, fez um sucesso muito grande e elas bancaram toda a produção. Tudo, gente, tudo. Elas dirigiram, escreveram, sei lá, botaram grana nesse negócio. Eu tava brincando que até elas foram a tiazinha do café. Eu até desconfio que elas podem ter participado de alguma cena, hein? Mas a gente não sabe, né? Geralmente esse pessoal fica escondido nos bastidores. E é uma produção, assim, digamos, mais econômica. Não é tão... você percebe que não tem muitos recursos. Você vê que foi bem feito, mas algumas coisinhas que aconteceram lá no meio do caminho, se fosse um diretor, assim, mais experiente, sairia muito melhor. Claro que o grande destaque, na minha opinião, que me fez gostar muito, que me fez me apaixonar, foi o Hwa-young, que ele faz uma orquídea. O pessoal fala que ele tem feromônio de orquídea, e ele é uma gracinha, né? E claro, isso daí fez com que eu ficasse muito, muito contente pela oportunidade. Esse é o lado positivo da série, que é a oportunidade que nós temos de assistir uma série BL produzida pela China a nível internacional, que essa que foi a intenção da empresa, né, da Do Young Culture, fizesse uma distribuição internacional, porque se fosse distribuído exclusivamente para o público da China, essa história não passaria pelo crivo lá da censura. Eu quero esclarecer uma coisa, não tem nada de mega proibido, aquele mais 18, não é isso. É que a gente pensa o seguinte, que como são relacionamentos de casal homoafetivo, e tem muito beijo entre os dois, então isso daí já é suficiente para muita gente achar que não é indicado para crianças, mas isso daí vai do critério de cada um, do jeito que cada um enxerga o relacionamento das pessoas. Eu não vejo problema nenhum, tanto que eu assisti e eu amei. Como eu falo, o grande forte da história é justamente o romance dos dois, que eu amei demais. O ator Huang Xing, que fez o Hwa-young, ele é sensacional. Aliás, eu amei os dois. Inclusive, eu acho que esse casal aí tem mais química do que muitos que eu já vi em K-drama por aí. Mas fora isso, o que eu acho importante, além do pioneirismo, é o desafio que elas enfrentaram para poder conseguir colocar essa série no ar. Meus parabéns, elas conseguiram um negócio bem legal. Tem seus prós, seus contras, mas eu vou sinalizar tudo agora com a parte com spoiler, porque não tem como eu explicar o que eu achei de bom e de ruim se eu não chegar na parte do spoiler. É uma história simples, não é tão... ai meu Deus, descobriram a roda, tem um grande mistério no meio. Claro que tem algumas coisas que são desenvolvidas na parte principalmente da briga, né, das duas empresas, da biofarmacêutica ali, mas é um negócio que é pessoal meu, que eu me atrapalho com esse tipo de coisa. E eu agradeço demais a minha amiga Paulinha, que eu fiz ela assistir comigo a segunda vez, porque eu fiquei com um monte de dúvida, ela me ajudou demais. E se não fosse ela, eu não conseguiria fazer essa resenha, porque eu sou péssima quando eu falo negócio de bolsa de valores, de negócio que sobe e desce, essas negociadas, eu sou péssima e eu não vou ficar jogando no Google Tradutor para conseguir entender o que está acontecendo, não. Mas fora isso, vamos lá a parte com spoiler, porque não tem como, tá? Primeiro, né, na primeira parte a gente já descobre quem é o grande arquiteto atrás desse plano todo de descobrir ou derrubar a empresa do Xiaoyu. Então, dito isso, eu não consegui descobrir, gente. Eu fui tão lesada, eu não consegui pegar. Eu só depois, quando teve a revelação lá pelo episódio 5, eu falei assim, meu Deus, nossa, deu um berro aqui. Daí ficou muito melhor, porque daí tudo que acontecia dali pra frente, eu já sabia quem era o mandante de tudo. E eu já fiquei mais surpresa, porque todo mundo, né, no caso a gente, estava sabendo o que estava acontecendo. E quem estava envolvido na história, não. Então eu achei que ficou muito legal essa parte, né. E tem a novel também, é claro que tem algumas coisas que são mais complexas na novel. Na novel, o objetivo... agora eu vou ter que falar o que foi, né? A empresa do pai do Xiaoyu
foi quem fez experimentos com os enigmas, que são aqueles que são superior aos alfas, tá? Que eu não falei do enigma lá no começo. Então, são as pessoas que têm o sangue de tipo E, nem existe isso, né? Mas eles mandam assim em todos os alfas. Só que o pai do Xiao Yu, na novel, exterminou todos eles. Então, o Huaiyong, o objetivo do Huaiyong é se vingar. E ele vai conseguir fazer isso. Só que na série isso foi amenizado. Foi colocado como se ele fosse somente uma pessoa gananciosa que gostava do Xiao Yu quando ele era jovem. Inclusive, na novel, ele também conheceu o Xiao Yu quando ele era novo. Só que ele tinha um outro nome. Enfim, teve algumas coisas um pouco diferentes ali, que realmente as irmãs colocaram a série como se fosse um pouco mais leve, porque na novel é um dark romance, e lá o negócio é muito mais complicado, muito mais sedutor, enfim, tem muito mais coisas que não passaria de jeito nenhum, nem com elas produzindo agora, né, como de maneira independente. Mas se você quiser ver, a novel também está disponível no Wattpad para quem quiser ler em português, e eu acho que tá muito legal. Não é muito grande, não é muito comprida, tá? E também é que não tem quase papel de mulheres, assim, as mulheres quase não são coadjuvantes, elas aparecem para falar como ômega, olha, você vou no barzinho, fica do lado dos meninos para fazer alguma coisa, mas não tem nenhum tipo de protagonismo. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, gente do céu, o Xiao Yu, como ele fica bêbado. Eu acho que eu contei ele bêbado e ele desmaia muitas vezes. Acho que mais, sei lá, mais de meia dúzia de vezes, acho que quase uma dúzia. Tudo que acontece, ai, desmaiou, ai, não viu. Sabe o que eu me lembro muitas vezes? Eu me lembrei da série da Mulher Maravilha. Vocês lembram que o Steve Trevor sempre desmaiava quando tinha alguma situação que a Diana Prince tinha que salvar ele? Ele desmaiava pra cá, desmaiava pra lá, porque não podia ver ela junto. É um recurso meio clichêzão de fanfic, mas aconteceu muito na série. E algumas cenas também, assim, bem basiquinhas, sabe? Sem muito recurso narrativo, sem muita reviravolta. E que mais? Era um amor de infância, claro, que daí ele fez tudo aquele negócio para poder se aproximar, isso tanto na série quanto na novel. Mas na novel ficou bem mais fácil de você entender e deduzir esse amor platônico que ele tem, né? O Huaiyong pelo Xiao Yu. De resto, gente, é uma coisa muito mais simples, né? Tem também agora as coisas que eu não... Essas partes divertidas, que são de curiosidade. Agora tem uma coisa que também eu percebi, né? Que eles exalam esses feromônios, né? E as pessoas que não têm essa variação, que são as pessoas que têm o sangue tipo B, simples, que são os betas, eles não são afetados pelos feromônios, não tem problema nenhum. Então, teve uma falha numa cena que em uma as pessoas precisavam usar máscara e outra não precisava, né? Principalmente quando o Huaiyong, que ele é muito forte, o feromônio dele é muito forte, ele domina todo mundo. Então ele fica mega power. Inclusive eu achei muito legal que ele fica com o olho vermelho, assim, ele, né? Nossa, ele fica praticamente um lobo, né? Mas não, claro, não fisicamente, mas com muita força, né? Inclusive eu queria sinalizar também que a diferença entre eles também corresponde à força, tá? O alfa tipo S é o mais alto ali na hierarquia e ele é superior a isso. Então é muito bom. Claro que tem a crise de família ali, porque os irmãos do Xiao Yu são tipo B, são tipo alfa B, alfa, sei lá, vai do A até o S, se tem acima disso, daí já não sei. Mas a briga deles também é muito interessante. Eu não posso deixar de falar também do Gaotu. O Gaotu é o nosso ômega que finge que é um beta, porque ele é apaixonado pelo Shen e o Shen odeia o ômega. O Shen tem um problema lá de família e tem uma relação muito complicada ali que eu vou chegar agora mais pra frente, que é justamente na parte que a série me pegou, que eu não gostei. Eu entendo, eu compreendo, mas eu já chego lá. Porém, tem um momento que me incomodou. Pois é, essa foi a parte que me fez trancar para poder fazer a resenha, que eu fiquei pensando realmente 2 dias e que eu acho que pode ser muito interessante na ficção, mas não é legal na realidade. Que aconteceram 2 atos, né, de íntimos, de não consentimento,
que eu achei que não foi legal. Dentro do universo do Omegaverso existe uma grande variação de possibilidades, isso ficou muito claro. É um gênero que existe desde 2010, que eu contei aqui como funciona desde o começo, mas a decisão narrativa depende de cada autor. Mas vamos por partes. A consideração que eu tenho, a importância de A Biodesire vai além de ser uma história hot ou de um dark romance. Colocando no centro da trama um casal homoafetivo em uma produção chinesa faz com que, em contexto geral, as produções de representação LGBTQIA+, dentro da Ásia, seja muito grande e que, ainda que eles enfrentam grandes barreiras, é uma escolha que tem um peso simbólico muito grande, tá? E abre espaço para contar histórias de amor entre homens que são contadas em produções de grande alcance, né? Contribuindo, claro, para ampliar a visibilidade e a diversidade na mídia também asiática, né? Principalmente da China. No caso do casal protagonista, não é um peso apenas de recurso dramático que dentro da ficção que é proposta dentro do Omegaverso, fora, né, das histórias tradicionais, mas a representatividade é muito fundamental para que o público que quer conhecer esses novos títulos, essas novas histórias, possa se identificar e que eles acabam desafiando para que os estereótipos que colocam sobre o público LGBTQIA+, seja quebrado e possa também ampliar o debate sobre as inclusões e a necessidade de que as pessoas compreendam esse tipo de relacionamento e aceitem com mais facilidade, principalmente pelo leste asiático, pela China, que ainda tem um grande nível de censura nas produções desse gênero. Agora, claro que a série tem lá os seus problemas também, como algumas cenas de relação de não consentimento, quase que não saiu, que gera um desconforto realmente muito chato. A gente assiste e merece toda a crítica possível. Era uma sequência que não tinha necessidade de estar ali, mesmo dentro da trama, né, da vingança ou da trama que era proposta tanto na série quanto na novel, mas infelizmente esse deslize, né, muito grande inclusive, né, que eu sou totalmente contra, não precisava, e afirmo, não precisava dessa cena dentro de problemas que a gente tem na sociedade, de feminicídio, de violência doméstica e até mesmo crimes contra pessoas, né, de LGBTQIA+, mas enfim, né, um grande deslize da série foi justamente aí. Porém, né, uma coisa, né, reforça a necessidade de discutir esse tipo de problema também. Eu acho que daí você colocar essa pauta como algo que também você pode falar assim, olha, a história foi legal, mas essa cena foi errada por isso, por isso, por isso. Então essa parte do debate que o Omegaverso ou dessa proposta também foi colocada é uma coisa que também se deve levar em consideração. Claro, levando em conta que é uma ficção, gente. Afinal de contas, não é porque aconteceu na série que você tem que repetir na vida real. É a mesma coisa quando você assiste uma série ou um filme com um vilão maluco, que nem o Coringa, por exemplo, não significa que você vai ter que virar um serial killer. Não é bem por aí. Mas eu acho que você colocar em pauta algumas discussões que socialmente, mesmo dentro da ficção, colocado no Omegaverso, né, no caso desse A Biodesire, é muito importante. A maioria das vezes eu tento entender por que um autor, uma autora decidiu fazer uma cena na série quando ela é um pouquinho mais polêmica. Não é querer passar pano, tá? Mas eu vejo que teve situações, por exemplo, de séries que eu não gostei, como Tudo Bem Não Ser Normal. Teve gente que amou e eu tive gatilhos ali. Então, pensando que não foi gatilho pra mim, na realidade, essas duas cenas em particular. Mas foi que me incomodou porque não ficou muito bem esclarecido como é que seria uma saída. Porque quando você vê isso dito por um vilão, você fala, ok, foi uma vilanice básica, você aceita. Mesma coisa, crime, outro tipo de coisa, as coisas que um vilão faz no básico. Mas quando você vê que é um personagem muito doce que faz alguma coisa errada, surge aquela dúvida, será que valeria a pena ter mantido essa cena? Então eu tento imaginar, por que manteve? Eu acho que talvez essa cena ficou porque as autoras quiseram demonstrar
que como ele era um enigma, ele estava no auge do circo. Então ele estava totalmente descontrolado e foi uma coisa que ele fez não com má intenção, mas porque ele estava realmente fora de controle. Então o que faltou ali, que eu achei que ficaria muito mais legal na cena e daria muito mais profundidade ao personagem? Ele ter realmente um momento de arrependimento. Sabe, uma frasezinha pequenininha ali já ia salvar a cena todinha, já ia acabar com toda a história, com essa polêmica. E essa sequência não teve. Então, sei lá, ele poderia chegar e falar assim, olha, eu sinto muito do que aquilo aconteceu, eu estava totalmente fora de controle, eu não vi o que estava acontecendo. Acabou ali. Então, por exemplo, tanto o Shao Yu quanto o Hwa-Young, eles sabem como funciona quando eles estão fora de controle, quando os feromônios estão lá no auge. Então, com certeza, o Shao Yu perdoaria. Fala assim, olha, eu entendo, compreendo você, porque você agiu daquele jeito, porque eu agiria desse jeito também, se eu estivesse na mesma situação. Essa linha não teve, então eu fiquei muito triste por isso. E vou dar uma nota assim, que é a nota que tá na média lá no My Drama List, acho que 7.8, acho que tá. Não chega a ser péssimo, mas também não inventar a roda. Tem outras séries melhores, mas tem outras bem piores. Por exemplo, recentemente eu assisti o Manipulado, que é péssima, muito pior que esse. Ali tem uma produção excelente, com Ji Jang-wook, porém cheio de cenas de violência gratuita, sangue para todo lado. Mas o problema ali, eu acho, não são as cenas só de sangue, violência, que apesar que tem gente que tem gatilho para esse tipo de coisa. Não, ali nada é amarrado, a história não faz o mínimo sentido. Vilões que brotam do nada, depois fazem aliança sem motivo, né? A conclusão não chega a coisa nenhuma. A coisa ali, no caso do Manipulado, é que a história não faz sentido mesmo. No geral, gente, no geral, é ruim tudo. E tem também outros que também tem esse problema de amor meio tóxico, que nem Boys Over Flower, e assim vai, né? Assim vai. Ai, gente, eu tava esquecendo uma coisa importante, tá? O YouTube, né, que tinha os bastidores e tudo mais, a primeira versão que foi colocado pela Durian Culture foi derrubado. O YouTube tirou do ar, não sei o que foi que eles colocaram, que tipo de cena, mas ainda tem uma versão beta, que eles chamam de versão beta, tá lá no YouTube. Eu vou ver se eu coloco na descrição lá no site, mas tiraram do ar. E outra coisa também, isso daí é suposição minha, tá? Eu tenho que dar os parabéns pelos atores que aceitaram o papel, mesmo sabendo que lá na China tem esse problema da censura, e provavelmente, muito provavelmente, pode ter uma segunda temporada de acordo com o retorno que tiver lá no Viki ou onde tiver alguma plataforma. Quanto mais visualização, mais possibilidade de ter uma segunda temporada. Eu já particularmente não acredito, porque o final foi muito redondinho, apesar que teve um salto. Essa é uma outra crítica que eu tenho que colocar. Teve um salto de tempo tremendo. E teve um personagem lá do Gal que eu queria saber o que aconteceu. Ali teve um salto absurdo de ruim. Eu acho que eles quiseram descartar a história dele, quiseram manter somente nos personagens principais. E foi uma pena. Eu acho que eu vou ter que saber o resto lá lendo a novel. Mas fora isso, é só isso. Acho que a minha nota aí, um 7.8, que é mais ou menos a nota que tá lá no My Drama List, vai ser a nota que eu vou colocar aqui no Momento K-Drama, porque eu já vi piores. Por exemplo, os 12 é muito pior. Gente, aquilo lá é ruim. É ruim. Agora, falando em ruim, eu não posso deixar de colocar uma coisa que eu acho muito importante, que são sensações. Existe uma história que aconteceu comigo, muito individual, que foi com uma outra série chamada Tudo Bem No Ser Normal. Até então eu nunca tinha tido gatilho com série nenhuma na minha vida. Até que um dia me recomendaram Tudo Bem No Ser Normal. Não, é incrível, você vai amar, porque isso, porque aquilo. Pegava e falei, ok, fui assistir. Ali começou a me dar um negócio, porque a personagem de Comunhão, ela tem uma dupla personalidade. Vou dizer bem simples assim. E essa personalidade da Comunhão é muito parecida com uma pessoa que eu conheci. E isso me deu gatilho muito forte, muito forte. E eu falava assim para as pessoas, né? Porque eu comentava sobre Tudo Bem No Ser Normal. Mas a menina, ela é louca e não sei o que. E as pessoas falando, não, ela é incrível, ela é maravilhosa. Isso foi me dando uma angústia, me dando um negócio. E foi graças a Tudo Bem No Ser Normal que eu percebi, finalmente, que o que é um gatilho numa série. Até então eu nunca tive
gatilho em coisa nenhuma, em série nenhuma. Eu conseguia muito bem separar a ficção da realidade. Não sei se era por algum momento particular da minha vida, enfim. Mas aquilo, pelo lado positivo, eu consegui entender o que as pessoas dizem quando tem gatilho, quando não gostam de algum tipo de algum tipo de conteúdo. E valeu. E pensando em Tudo Bem Não Ser Normal, que eu assistindo a Meu Desire, eu percebi que ali poderia ter algum problema. Só que como não era uma coisa que me afetava particularmente, eu não conseguia entender. E foi ali que eu falei com a minha amiga Paola. Falei, olha, Paola, eu amei essa série, achei muito boa, importante por causa de alguns motivos que eu sinalizei aqui, que vou sinalizar ali nas minhas considerações finais, mas eu via que tinha alguma coisa errada ali que eu tinha que falar. Não me afetou particularmente, não tive gatilho com nada com a série. Pra mim, eu consegui separar muito bem, mas a minha obrigação é deixar bem sinalizado para vocês que tem um problema. Basicamente, a relação ali não é uma relação amorosa, um romance tradicional, olha, eu te amo, eu quero ficar com você, não. Ali a relação é baseada basicamente no poder e controle do outro. Simples assim, tá? Embora, gente, embora a princípio eu tenha gostado muito e tenha me empolgado por ser uma série que é produzida na China, com conteúdo BL, que é uma visão que eu tive totalmente otimista sobre esse tipo de conteúdo, sobre essa história, né? E principalmente sobre a atuação do Huang Xing, que ele fez a Orquídea, né? Psycho, o Hwa-young. Eu acho que ali apresenta um passo, vou deixar muito claro, estou tentando equilibrar essa balança aí, tá? Essa história foi um passo muito importante na indústria cinematográfica da China. Mesmo sendo independente, mesmo tendo vários tipos de problema ali, conseguiu sair, conseguiu avançar, tá? Porém, infelizmente, o desfecho, né, o finalzinho, deixou a desejar, porque na novel é diferente, na adaptação, que é o que tá valendo, não interessa na novel, se você quiser, você vai lá ler, entende por que o Hwa-young teve aquele tipo de situação, enfim, né? Mas na história que a gente está assistindo, eu acabei tendo um ponto de vista totalmente diferente depois que eu vi com a minha amiga Paola. Muito obrigada, você me ajudou demais. Eu tenho que agradecer, porque ela me deixou um outro ponto de vista, né? Que é uma pena, que é uma linha que seguiu um relacionamento bem complicado dos dois. Por mais que o Hwa-young seja um fofo, o ator entregou um personagem muito fofinho, mas aquele final teve muitas cenas de não consentimento, se é que vocês me entendem, que é uma coisa que socialmente não é aceitável. Não é aceitável em lugar nenhum do planeta, na realidade, né? E principalmente entre protagonistas. Se fosse uma coisa que era feita só com o vilão, aí ali a gente ainda podia justificar, olha, o cara é mau, ele fez errado e tal. Fazendo um comparativo com a realidade cruel que a gente vive hoje aqui no Brasil e no mundo todo contra as mulheres, é uma coisa que a gente percebeu que não é legal, né? Que na realidade esse tipo de relacionamento, esse tipo de exemplo que foi passado na série, não deve ser replicado em lugar nenhum. E como a maioria das pessoas sempre tomam para si como exemplo, e pode ter gente que assista e tenha gatilho com isso, então aí que a série perdeu pontos também, e pontos significativos. Então, violência doméstica não é uma coisa que deve ser normalizada, e que deveria, infelizmente, assim, se fosse só na ficção, a gente ainda poderia falar assim, ok, é mais um deslize da história, a vida que segue. Mas infelizmente hoje, com tantas notícias péssimas que a gente vê, reais, que são tristes, desse tipo de relacionamento de pessoas que, né, enfim, precisa ser muito, então perdeu pontos ali muito sérios, né? Não consegui fazer sozinha, e de novo, muito obrigada, Paola, por ter me ajudado com essa análise. E é isso aí, quem tá falando aqui é a Súria, esse é o NunaCast, e a gente se vê no próximo com séries bacanas, com séries leves, divertidas, que tem um vilão que tem jeito de vilão e que um protagonista tenha comportamento de protagonista. Não me deixe nessa sinuca de bico. Para quem não sabe o que significa, é situação complicada de ter que pensar e repensar numa situação. Espero que seja muito mais fácil de analisar.
e que as pessoas levem a vida mais leve, com mensagens que realmente sejam produtivas, não somente para o universo feminino, mas para qualquer tipo de relacionamento que seja agradável, que seja de um amor absoluto e de um amor que faça crescer, e amor e paz para todo mundo. Então, um beijo, até a próxima.